Olá, estamos conversando sobre o tema Caminhando com Deus em meio ao sofrimento. É importante tratarmos desse assunto, uma vez que o sofrimento é inevitável. O sofrimento é uma experiência universal, plural, democrática. Perder pessoas amadas, sofrer com doenças debilitantes e fatais, ser traído por pessoas próximas, problemas morais, problemas financeiros, você vai sofrer com tudo isso se tiver uma longevidade normal, regular. Ninguém está imune. E digo mais, não há dinheiro, tampouco planejamento capazes de impedir que o luto ou a doença ou a tragédia entrem na sua vida e na vida de gente que você ama. A Bíblia, livro sagrado dos cristãos, fala muito sobre o sofrimento. E Deus, por meio de sua santa palavra, pode nos ajudar a entendermos, a compreendermos, a lamentarmos, a aceitarmos e, de certa forma, a aproveitarmos o sofrimento. Na última semana, tratamos sobre uma passagem do Antigo Testamento que trata sobre a experiência do sofrimento. Vimos que Jeremias sofreu, bem como todo o povo de Israel. Hoje, pretendo conversar com vocês sobre o primeiro conjunto de ensinamentos cristãos que podem nos ajudar a compreendermos o tema do sofrimento a partir de uma perspectiva bíblica. Quero comentar com vocês sobre as doutrinas bíblicas da criação, queda e redenção. Aliás, essas doutrinas são muito importantes para a compreensão da teologia chamada reformada. Falando sobre criação. Os bonitos poemas de Gênesis 1 e 2 falam sobre criação. Os relatos são diferentes, no entanto, se entrelaçam. Por exemplo, o relato de Gênesis capítulo 2, em vez das cadências litúrgicas, com o marcado paralelismo dos 7 dias, apresenta uma narrativa familiar. O relato de Gênesis capítulo 2 emprega o nome próprio de Deus, Yahvé, ausente no primeiro capítulo. Enquanto o primeiro relato começa com abundância de águas, Gênesis 2 começa com seca, seguida de irrigação da terra, versos 5 e 6 de Gênesis 2. Esses dois relatos, com todas as suas diferenças, convivem bem, aparecem lado a lado, sem a necessidade de harmonização. No entanto, existe sim um grande tema comum aos dois capítulos. Existe sim um grande denominador comum entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Os dois relatos apresentam para nós a ideia de que Deus é criador e que Deus criou os homens e inseriu a humanidade num mundo sem morte nem sofrimento. O último verso do capítulo 1 de Gênesis afirma que Deus, ao concluir sua obra criadora, se agradou de tudo o que fez. O texto é Gênesis 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A criação anterior e a parte do pecado é total e indiscutivelmente boa. Em 7 diferentes ocasiões no relato da criação de Gênesis 1, Deus declara que sua criação é boa. Deus olha a criação e conclui que tudo é muito bom. Quem tem familiaridade com o texto bíblico, com a Escritura, sabe que o número 7 na Bíblia sugere, enseja a ideia de algo pleno, de algo cheio. Portanto, Deus não produz lixo e nós desonramos ao Criador quando assumimos uma visão negativa da obra de suas mãos, quando Ele mesmo tem uma visão tão positiva. Deus não joga no lixo aquilo que criou. Esse é um importante ensinamento. Não podemos subestimar o que Deus estima. Não podemos desprezar o que Deus preza. Não podemos desvalorizar o que Deus valoriza. A informação de que Deus valoriza tanto
a coisa criada, o mundo criado, como a pessoa humana, aparecem logo nas primeiras linhas da Bíblia. A compreensão de que a criação de Deus é boa é importante para nos ajudar a entendermos a razão de sofrermos tanto diante da realidade da morte. No afã de ajudar aqueles que estão enlutados, geralmente as pessoas dizem que a morte faz parte da vida. Mas essa perspectiva exige que se reprima uma intuição humana bastante concreta, profunda e antiga. Como bem afirmou o pastor Tim Keller, não fomos criados para simplesmente virar pó. O amor foi criado para ser eterno. Depois dos primeiros 2 capítulos de Gênesis, vem o trágico e triste capítulo 3, que mostra para nós como a vida fica desajustada e triste quando nos recusamos a permitir que Deus seja nosso Senhor e Rei. Quando nos afastamos de Deus e cortamos nosso relacionamento com Ele, todos os outros relacionamentos simplesmente desabam. A Escritura Sagrada afirma que nossos primeiros pais resolveram dar ouvidos à voz do pai da mentira, em detrimento à voz do pai das luzes. O pecado entrou na história humana e prejudicou a vida de nossos primeiros pais e de sua posteridade. O pecado, infelizmente e tragicamente, separou o que Deus havia unido e uniu o que Deus havia separado. Enfim, pecado é qualquer transgressão ou falta de conformidade com a lei de Deus. Devemos enfatizar que a Bíblia ensina que a queda de Adão e Eva em pecado não foi apenas um ato isolado de desobediência, mas sim um acontecimento de significado catastrófico para a criação como um todo. Os efeitos do pecado tocaram toda a criação. Toda coisa criada está, em princípio, tocada pelos efeitos corrosivos da queda. Dessa forma, Estado, família, tecnologia, sexualidade, alimentação, todas essas coisas estão sujeitas aos efeitos do pecado. O calvinismo, tratando sobre isso, elaborou a perspectiva de depravação total do homem. Toda a esfera humana, todas as coisas concernentes aos homens foram prejudicadas e maculadas pelo pecado. Só que o fato bíblico é que pecado não anula a criação, nem se identifica com a criação. Criação e pecado permanecem distintos, no entanto, intimamente entrelaçados na nossa experiência. Exemplos: a prostituição não elimina a bondade da sexualidade humana. A tirania política não pode apagar o caráter divinamente ordenado do Estado. A anarquia e o subjetivismo da arte moderna não podem, de certa forma, obliterar a legitimidade criacional da própria arte. Resumindo, o mal não tem o poder de arruinar a fidelidade imutável de Deus à obra de suas mãos. Pode-se dizer que o pecado e o mal têm sempre o caráter de uma caricatura, melhor dizendo. Ou seja, de uma imagem distorcida que contém certas características reconhecíveis. Um ser humano, após a queda, embora seja uma imitação grotesca de humanidade, ainda é um ser humano, não um animal. Um relacionamento rompido ainda é um relacionamento. Um pensamento confuso ainda é um pensamento. Em cada caso, o que na criação caída ainda é, aponta para a bondade duradoura da criação, ou seja, para a fidelidade de Deus em sustentar a ordem criada, não obstante a devastação promovida pelo pecado. Enfim, a queda da humanidade significa que o projeto original do mundo foi deturpado. Mas agora, depois de ter falado sobre criação, queda, quero lhes falar sobre redenção. E para isso quero recuperar as palavras de Paulo, apóstolo, dirigidas aos Efésios, no capítulo 2, versos 4 e 5, que dizem,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por redenção, refiro-me à obra de Jesus Cristo, vivendo e morrendo no lugar dos pecadores, ressuscitando e sendo assunto aos céus. A redenção obtida por Jesus Cristo é cósmica, no sentido em que restaura toda a criação. Redenção significa aqui para nós, nesse momento, duas coisas. Em primeiro lugar, significa restauração, ou seja, o retorno à bondade de uma criação originalmente incólume, pura. Em segundo lugar, redenção significa que essa restauração afeta toda a vida criacional e não meramente algumas áreas dentro dela. É surpreendente que todas as palavras básicas que descrevem salvação na Bíblia sugerem o retorno a um estado ou a uma situação que era originalmente boa. Exemplos: as palavras redenção e reconciliação. O fato é que Deus persiste na sua criação original caída e a salva. Deus se recusa a abandonar a obra de suas mãos. De fato, ele sacrifica o próprio Filho para salvar o seu projeto original. As implicações práticas dessa intenção são muitas. Como bem afirmou o teólogo Albert Wolters, o casamento não deve ser evitado pelos cristãos, mas santificado. As emoções não devem ser reprimidas, mas purificadas. A sexualidade não deve ser simplesmente evitada, mas redimida. Os políticos não devem ser declarados inalcançáveis pela lei, pela graça, mas reformados. As implicações práticas da redenção são muitas, são variadas. Nós vemos isso claramente no desenrolar, no desenvolver da história da salvação. O fato é que cada setor da vida humana produz exemplos como esses. O que toda essa história sobre redenção tem a ver com o meu sofrimento hoje? Talvez você está se perguntando isso. Olha, a redenção só foi possível por causa das feridas de Deus. Deus em Cristo veio ao mundo e se sujeitou ao sofrimento e à morte. Na cruz, Jesus experimentou rejeição cósmica e uma dor que excede infinitamente as nossas dores. Não existe angústia maior que a perda de um relacionamento baseado no amor. E foi justamente isso que Jesus Cristo perdeu enquanto estava no madeiro. Quero dizer para você que Deus sofreu por você. Deus sofreu por você. E agora Deus sofre com você. Não é fácil passar pelo sofrimento. Não é agradável. Não é saborosa essa experiência. No entanto, a experiência do sofrimento é comum a todos nós, a toda pessoa humana. No entanto, quero reforçar, quero registrar que aquele que crê em Deus, aquele que confia a vida a Jesus Cristo, essa pessoa experimenta da parte de Deus graça, redenção e absolvição. O cristianismo afirma que Deus não ficou distante dos seres humanos. Ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo. Diante da realidade do pecado, Deus não se apartou de nós. Deus não apenas se ausentou. Não foi isso que aconteceu. Deus se envolveu com o nosso sofrimento. Deus se envolveu com a nossa situação e se entregou para a nossa salvação. Tudo isso fica muito claro quando consideramos a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Portanto, quero finalizar essa breve reflexão dizendo que Deus se importa com você. Deus se importa com o seu sofrimento. Deus se importa com as suas lágrimas. E posso dizer isso porque Deus
sofreu por você. Jesus Cristo experimentou o sofrimento e fez isso por amor a você, a fim de que você, crendo nele, experimente absolvição, redenção e de paz. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe nessa vida que é marcada sim pelo sofrimento, mas que pode ser marcada também pela graça abundante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.